Televidente, um feliz manhã e bom vindo em esse segmento aqui de Caribbean Update. Caminho nos donamos diferentes notícias que a sobressalir durante o último semana trasiloma do Caribe, timianos vai Latinoamérica, Europa, hasta América, basta que eta relatar back na nós aqui na área de Caribe. E nós começamos com update pabo com notícia for de Venezuela. Aí na Venezuela, não é somente a protesta e demonstração, mas na América, na diferentes estados, venezolanos estão protestando contra o hecho que mais ou menos semana passada, o banco de inversão de mais grande no mundo, praticamente, que chama Goldman Sachs, a compra bono de companhia petroleira venezolana PDVSA. E nós temos o seguinte reportaje de América TV, Pablo. El exilio venezolano protestó frente a las oficinas de la inversionista estadounidense Goldman Sachs para rechazar la reciente compra de bonos de PDVSA. Lo que consideran que es una manera de financiar al régimen de Nicolás Maduro, dándole oxígeno a esta dictadura. Luis Alfonso Fernández estuvo allí y ofrece la información. Con varias consignas se presentaron los manifestantes frente a este emblemático rascacielos ubicado en el corazón del downtown de Miami, donde funcionan las dependencias del banco de inversión Goldman Sachs, que realizó una transacción de casi $1.000 millones con el régimen venezolano sin la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como lo establece la legislación venezolana. Esta transacción lo que hace es oxigenar el régimen de Nicolás Maduro y de manifestarle nuestra confusión, porque no entendemos cómo ellos dicen que es un régimen que va a caer cuando ellos les están dando dinero para que se mantenga. Y explicarles también que no entendemos cómo su gobierno dice que Venezuela es un país de narcotraficantes y terroristas, pero ellos hacen negocios con narcotraficantes. Se cree que parte del dinero que recibió el gobierno venezolano será usado para comprar más armas e implementos antimotines contra los opositores. Y creo que el mundo y el planeta completo tiene que volver a entender que la vida es muy preciada y que los valores universales, el respeto a los derechos humanos, tiene que ser por encima del dinero fundamental. Es lo mismo que vivió Cuba, lo está viviendo Venezuela 50 y pico de años después. Y es que el escándalo financiero por la compra de bonos de PDVSA corrió como pólvora y hasta en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York se realizaron protestas. La inmoralidad y rapacidad del acuerdo entre Goldman Sachs por medio de intermediarios con el Banco Central de Venezuela controlado por Nicolás Maduro solamente hará que Maduro aumente la represión en contra del pueblo. Por cierto que este jueves la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, acudió al Tribunal Supremo de Justicia, esto para que aclare la sentencia 378 que autorizó a Nicolás Maduro a activar la constituyente sin realizar un referendo consultivo. A juicio de la fiscal, la decisión es un retroceso en derechos humanos, opinión que fue respaldada por los opositores. El exilio venezolano aquí en Miami también aseguró que tienen previstas otras protestas para los próximos días, esta vez contra los llamados boliburgueses. Esta es toda la información que tenemos, ahora continúen con más desde el estudio. Adelante. Pues evidente de maneira boa também Goldman Sachs a receber bastante crítica de ação aqui. Hope também que a ação aqui está moralmente ofensivo e Goldman Sachs também que na mês que o Instituto Financeiro está querendo em Venezuela e que o país lo recuperar. E nós temos o seguinte análise e mais ou menos uma explicação de como nasce essa aqui cortesia de CNN Money. Goldman Sachs has triggered a furious reaction by buying up bonds issued by an arm of Venezuela's government. Demonstrators took their protest to the investment bank headquarters in New York. Critics say by buying the bonds, Goldman is supporting President Nicolas Maduro, even as his government drives people to hunger and desperation. I'm joined by our Patrick Gillespie, who's been looking into this. You know, Patrick, I saw this. Goldman Sachs knows it has this reputation as a profiteering vampire squid. What are they up to here? You know, Goldman says, when I spoke to them, they say, we believe we are betting on Venezuela's future getting better, and they say we're not alone. There are other banks, Bank of America, Citi, some mutual funds like Fidelity and T. Rowe Price. They have Venezuelan bonds in their indexes that millions of Americans invest in. So they're saying we're not different from the rest, and we believe things will eventually get better in Venezuela. Right, sort of business as usual. But we've been watching what's been playing out, you know, the increasing desperation, the government unraveling. It would seem like even if
you buy their explanation that this is a very risky investment to make. It is a very dire situation in Venezuela, but from a purely financial perspective, Maggie, this is a win-win for Goldman. They either get hefty returns up front at a major discounted price, or President Maduro, who has prioritized paying bondholders instead of bringing in food for citizens, he steps down, he's removed from power, and then, you know, the price of the value of the bonds goes up. So it's, you know, either a long-term win or a short-term gain. Win-win. We've never heard that scenario from Goldman before. Explain to me too. Everyone, we're sort of saying they're investing. You know, critics are saying he's propping up Maduro by giving them this money. What exactly did they buy, though? It's the oil company bonds. They were buying bonds from Venezuela's state-run oil company, PDVSA. It's important to note, you know, Venezuela, the only source of money the country has is oil. So this is really government money that they were buying. And what we saw right after the bonds were purchased by Goldman, what happened? Venezuela's government reserves went up. So it does seem as if the government... Interessante, nos prosegui 13 updates na aqui, Pabo, hasta durante di nos noticiero ng estelar de noticia, mas claro, den Caribbean Update. Pero lago nos bang pa Haiti. Haiti atene su prome, si man pasa a llamar, su prome conferencia de tecnología sumamente interesante, the first annual Haiti Tech Summit, com a ideia para começar a transformar Haiti em hub para inovação. Mais ou menos 450 participantes e mais ou menos 100 representantes de várias companhias, maneira Google, Facebook, Uber, Airbnb, a trata tópico na maneira startups, importância de smart cities e branding. E atual ministro-presidente, Jovenel Moisés, a Yamaturene Bombini, na conferência, citando com era nova para Haiti, a comissária e ex-primeiro-ministro de Haiti, Michel Pierre-Louis, estava tendo sessão que a trata o tópico de tecnologia e educação. A conferência será organizada por Christine Soufrant Netim, americano com descendência haitiana que vive e trabalha na Dubai. A ideia está para dentro do próximo 13 anos, via tecnologia, sair fora da situação de pobreza extrema na Haiti e quita fora da cultura de pen com papel. Algo que um challenge passou depois de estudo de uso de mídia social e a transnação digital, também era que, aunque Haiti abraça o sistema na maneira WhatsApp e Messenger, Haiti su uso de internet está solamente de 5% se comparar isso aqui com Cuba, que tem uma população quase igual com Haiti. E Cuba também tem um acesso limitado na internet. E Cuba su uso de internet está 32% mais ou menos. Pero a organização está queda optimista que a cultura de tecnologia lo cambia aí na Haiti, mirando que o rapidez por influenciar o cambio aqui, está mostra hope e interesse. E nós temos mesa que aqui no Corsol, que está número 1 do Caribe para o que trata é mídia social de Facebook. 59% da população aqui na Corsol usa Facebook, então isso aqui está informação per outubro de 2014 e nós temos visto que o Corsol também está em top 10 para a internet penetration rate, dus 93% de nossa população, aunque está chiquito, 150 milhões, 93% de nós tem acesso e usa internet. E bang país de Puerto Rico, em nosso último informe, já domingo, tras de lomba, na tenenan de 5 referendum sobre status político do território americano aqui. 97% da população a votar sim para vir é de 51 estados americanos. Essa que tem um referendo, maneira antevista na espanhol, não vinculante, pois finalmente o Congresso americano lo porta a última palavra e mirando a situação socioeconômica da isla, houve dúvida que esta vira uma realidade. E nós temos o seguinte informe pabo de Al Jazeera. It's a resounding victory for those fighting for statehood, but may largely be symbolic. Voters were given 3 choices: independence, statehood, or remaining a US territory. Opposition parties, unhappy with the language on the ballot, called for a boycott. And their supporters appeared to have responded in large numbers. Voter turnout was low. That will only add to criticism of the result's legitimacy, but the island's governor says it sends a clear message to Washington. U.S. citizens are democratically choosing a path. It is your duty now to take action now. Obviously, there's going to be a ton of obstacles, but we're also going to have a slew of strategies. The referendum was the 5th in the island's history and comes amidst a deep economic crisis.
Puerto Rico has debts of more than $70 billion, a financial state that may be the biggest obstacle to it becoming the 51st US state. For years, it's been clear people here want change, but opinions remain sharply divided. Why should we allow a foreign country to rule our land? Why in the world they are not superior? It's like slavehood. It just shouldn't happen. The referendum was held despite not being approved by the US Department of Justice, and any decision about status remains in the hands of the US Congress. With a victory for statehood, the governor will now put something into place known as the Tennessee Plan. It means he'll take a congressional delegation to Washington, D.C., where he'll officially ask for Puerto Rico to become the 51st U.S. state, an appeal most think will fall on deaf ears. With low turnout and massive debt, it's highly unlikely the US Congress will consider the governor's appeal. So for now, Puerto Ricans will likely remain US citizens on an island in political limbo. Andy Gallagher, Al Jazeera, San Juan, Puerto Rico. E televidente, riba no seguinte portret nós mira o resultado nanta preliminario si de referendum maneira indica hope tes não kuta dúvida com mercat lo onre referendum aqui aunque nota oficial e isso está praticamente bancarrota na não tem proteção legal de essa aqui passou na noto estado americano e se o status político cambia não lo por receber fundo nan federal para ajuda com nan deve nan custa mais que $70 bilhões e essa aqui lo por ajuda reativar a economia, pero também lo tem que na mestre contribuir na diferente imposto na federal também, mesmo com o outro estado americano, algo que não está assim na Puerto Rico. E a fecha de referendum aqui está marca também é de 100 anos que o puertorriqueño não obtém a nacionalidade americana na 1917. Pues esa aqui é o que nós temos para tour de Roseia, alguma coisa interessante que sobresair de esse man Trasilomba, especialmente para Juni, me tenho que pensar a canção número 1 do Caribe também, da Despacito, de Daddy Yankee, com Luis Fonsi também, puertorriqueño, misa. Ou não, Juni? Vamos pausa comercial, hora nós regressar, nós temos cena de MCB, mas pessoal, é dia de Tata, aqui nós trabalhamos assim, Tata, campeão do mundo. Bambim. Amito Udris Leonora, e me invitamos a sintonizar Tour Dia,